Olá, tudo bem? Nós trabalhamos no vídeo anterior de 0 a 1 ano de idade. Foram vistos neste período vários meses do desenvolvimento infantil e observamos também a importância do comportamento positivo tanto do professor, do cuidador, do pai, da mãe, para que a criança ela possa desenvolver de forma saudável. Ou seja, até os 2 anos de idade, reforço, a gente chama esta criança ainda de bebê, então ela ainda é considerada um bebê. A partir somente dos 2 anos de idade é que ela é considerada criança. Por que isso? Porque a partir dos 2 anos de idade, ela sai daquele ciclo fechado que é espaço familiar e passa a olhar o aspecto social, as interações sociais que acontecem ao seu redor. Uma coisa importante a ser salientada em relação à teoria freudiana é em relação a essa etapa de desenvolvimento que se encerra até 1 ano de idade, ou seja, a criança até os 2 anos de idade ela ainda está na fase sensório-motora, mas com 1 ano de idade ela encerra a fase oral. Quando a gente observa esse encerramento da fase oral, nós devemos ter uma atenção especial em relação aos comportamentos, às atitudes que os cuidadores, que os pais, pai e mãe, vão ter com este bebê até 1 ano de idade. Por quê? Muitas vezes um comportamento brusco que a criança ela não vai entender, por exemplo, como no vídeo que eu postei para vocês, da cuidadora que disse para a criança, não come pedra, e a criança cai aos prantos de choro, porque a criança ela não entende o porquê que ela não pode comer pedra, ela não entende que comer pedra pode gerar N problemas, semelhante ao exemplo que foi dado a vocês em relação à chaminé. De onde sai a fumaça? A fumaça sai da chaminé. Então ela não entende esse processo que não é da chaminé que sai a fumaça, mas da madeira, do papel que está sendo queimado. Então esse processo, esse entendimento que fecha o ciclo, ela não entende ainda neste momento, nessa fase. Por isso, o cuidado que os cuidadores devem ter com essa criança é muito importante. Caso isso não aconteça, gerará fixação, ou seja, a fixação oral, isso na perspectiva freudiana, por isso que eu estou colocando as 2 etapas, nós vamos retomar a abordagem freudiana mais à frente e vocês irão perceber o como essa abordagem, mesmo que superficial agora, vai fechar o ciclo mais à frente e vai se tornar muito mais clara a teoria. Então, gerará fixação nessa fase, a fixação ela se desencadeia e o que acontece? Normalmente vai acontecer dependência dos outros, fixação em parceiro, como aquela criança que precisa do peito para sobreviver. Então é aquela sensação de que não pode ficar longe do parceiro, da parceira. É aquele desespero da pessoa estar sempre perto um do outro. Muitas vezes essa situação gera uma angústia, uma sensação de estar sendo sufocada ou sufocado do outro parceiro que está vivendo isso. Como a fase é a fase oral, ou seja, a criança ela está aprendendo na etapa sensório-motora, ou seja, no aspecto sensorial, mas especificamente o prazer é na boca, a reação é tornar-se na fase adulta pessoas fofoqueiras, beijoqueiras, gostar de assistir programas de fofoca ou ter compulsão alimentar ou nojo por determinados tipos de alimento. E o que acontece nesses casos, por exemplo, em relação ao alimento? Há um processo de alimentação, alimenta e não percebe o que está comendo, não sente o gosto, o sabor do alimento. Ou pessoas que têm prazer em ser fofoqueira, de jogar merda no ventilador, como a gente fala. Também a gente pode observar em relação a essa fixação, resultar em problemas na fase adulta com excesso. Pessoas, como eu falei anteriormente, que falam de mais ou de menos. Então a gente vê essa observação entre 8 e 80. Ou elas falam de mais ou elas falam de menos, não tem boca para nada. Elas bebem demais, pessoas que fumam demais, que roem unhas, que xingam demais, que são debochadas, sarcásticas, passivas. Então são extremos que a gente vai percebendo. Ou seja, como no caso do roer unha, essa ansiedade, ela vai acabar tendo prazer ou nessa pessoa que se alimenta sem sentir o sabor, sem saber o que está acontecendo, essa ansiedade sendo atendida é como ela realmente estivesse procurando o peito, esse aconchego
aconchego materno ou do cuidador para acolhê-la. Exemplo também de pessoas que mordem lápis, pessoas que mascam chicletes de forma ininterrupta, sempre tem que ter uma bala na boca, um pirulito na boca, é aquele desespero que sempre tem que estar com alguma coisa. Ou agora a gente pode observar o tempo todo tomando água, pessoas que engolem os outros de raiva e pessoas que têm essa questão de agredir o outro com palavras. Então esse olhar que nós precisamos ter em relação a todo esse contexto de fixações que os nossos cuidadores, caso nós tenhamos alguma fixação nessa fase, aconteceu porque eles não detinham o conhecimento, então eles não detinham o conhecimento da importância desse tempo que é necessário dar à criança, da forma de se chegar à criança e muitas vezes acaba resultando em fixações. Contudo, o que nós temos agora, diante desse conhecimento e da importância de todo esse olhar que nós, nesse primeiro ano de vida, nós já identificamos, é ter uma ação proativa e efetiva para que essa criança se desenvolva de forma positiva. Dando continuidade ainda na fase sensório-motora, porque até 1 ano de idade, a fase anal se encerrou. A partir do ano de idade, começa a fase anal. Então, a fase oral se encerrou até 1 ano de idade. Agora, por que ela começa a fase anal? Observe como a biologia ela é perfeita. A criança, ela está já caminhando, ela está desenvolvendo a musculatura da região pélvica. Então, é natural o fortalecimento e a atenção do prazer que eu estou conseguindo segurar o meu xixi, controlar o meu cocô nessa etapa. Contudo, nós vamos estar observando também, neste caso, ainda na etapa sensório-motora, comportamentos e ações para que ocorra a aprendizagem da criança. Neste 1 ano de idade, a criança, por já estar caminhando, a gente vai observar, ela vai ter um comportamento exploratório para identificar o ambiente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente como estamos observando nessa imagem, em mercados, porque a criança ela vai sair correndo, pode causar prejuízo ou mesmo se perder no mercado e correr algum risco. Então, a atitude dos pais sendo proativos é muito importante. Observamos também que para resolver problemas, ela cria mentalmente para depois executar, como abrir uma caixa de fósforo. Eu vou empurrar com o meu dedinho, vou pegar com a outra mão, vou puxar. Então, a ação que ela vai executar, primeiro vai haver uma oralização. O processo, ele acontece junto o aspecto mental, o aspecto oral. Então, é normal a criança estar abrindo, estar muito concentrada e muitas vezes ela está falando. O fato também de ela, muitas vezes, estragar os brinquedos está relacionado a esse abrir, esse montar e desmontar dentro da cabeça dela. Ou seja, o fato dela estar arrancando o bracinho da boneca, estar arrancando a rodinha do carrinho, na cabeça dela há uma montagem disso. Outro perigo que nós devemos ter também, por a parte motora já estar bastante desenvolvida, já andar sozinho, ela já consegue subir em móveis. Então, nós temos que ter um cuidado redobrado para situações de móveis que não estejam fixados na parede, para que não corra o risco de acontecer um perigo, um acidente, neste caso, e como neste exemplo. Outra observação importante também, em relação ao subir e descer escadas, não só a isso, mas a cadeiras e a tendência de como ela vai assistir desenho, ela vai tentar descer, vai dar saltos, imaginando que acontece como os personagens do desenho animado. E pode acontecer de ter queda. Então, reforça-se a necessidade de ensinar esses bebês ainda a descer escada, que se desce nesta posição e se desce nessa posição e se sobe nessa posição também. A linguagem, ela também, além de entender os nomes, o nominho dela, ela já também consegue entender algumas ordens. Pode pedir para entregar o copo de água, sendo de plástico, pedir que ela faça algumas pequenas ações, como nós vamos ver num exemplo mais à frente. Se ela foi ensinada, ela vai conseguir também pronunciar algumas palavras. Importante observação que quando a gente apresenta o objeto, dizer o que é e pede para que ela repita, ela repetindo corretamente, a gente sempre deve parabenizar. E aí eu faço uma pergunta, quais são as possibilidades, como a gente parabeniza uma criança? Então, a gente sempre precisa ter uma variedade de exemplos de formas de parabenizar, e que muitas
muitas vezes se a gente parar para pensar, a gente tem poucos exemplos de parabéns, muito bem, é isso aí, e o que mais? Então, mais à frente, eu vou estar também fornecendo alguns exemplos. Em relação a este material, vou estar fornecendo a vocês também em anexo, que é o material que foi obtido da BNCC e que ele dá algumas sugestões de atividades que a criança nessa etapa já consegue fazer, tanto no aspecto da identidade de habilidades sociais e autonomia, no sentido de reconhecer e interagir com os adultos e colegas, atender comandos simples e agir com iniciativa, contribuindo nas brincadeiras. Aqui estão os exemplos. Já podemos estar ensinando essa criança a fazer atividades com o seu nome, sempre de forma a uma atividade que seja de brincadeira. Isso é muito importante. Outro exemplo aqui obtido da BNCC com atividades em relação a habilidades do corpo, sentar, deslocar, equilibrar, pegar, segurar. E aqui há exemplos de atividades, mas nós também podemos procurar outras atividades que podem ser desenvolvidas. E também observamos que são atividades de equilíbrio, também no campo da oralidade, letramento e imaginação, aprender a reproduzir números, entender mais palavras que expressa por meio delas, ouvir e ler histórias. Então, veja quanta coisa a gente pode contribuir na aprendizagem da criança. Também no relação às expressões artísticas, visuais, música, dança, faz de conta. Em relação ao campo de conhecimento espaço visual, científico e lógico-matemática. Em relação à questão da espacialidade, a pesquisa e comparação de objetos, no sentido de diferença, tamanho, quantidade. Então, a gente já pode estar ensinando a criança isso, a questão do encaixar, mover, colocar um em cima do outro. Então, são exemplos que foram dados anteriormente que podem ser retomados. E ideias sobre natureza, objetos e situações do cotidiano. Reforço aqui que quando a gente, nos processos anteriores, a atividade ela aconteceu, esse mostrar o mundo à criança aconteceu de forma positiva, ela vai desenvolver-se muito mais. Uma ação aqui a ser observada é a figura das primeiras escritas, que a gente chama de garratujas, ou seja, são desenhos, riscos que a criança vai fazer, isso é natural, então nunca fale para a sua criança, para o seu bebê, essas riscaiadas, mas sempre pergunte à criança o que ela desenhou, qual é o seu desenho, o que você desenhou, porque ela externando, aí você vai entender que existe uma lógica por trás destas garratujas. Nunca falar, o que é esses riscos aí? Porque essa ação vai gerar resultado de baixa autoestima. Então, a gente pede para a criança o que é o desenho dela, ela respondendo, a gente pode, inclusive, escrever o que ela desenhou uma árvore e o peixinho embaixo da água. Vamos pensar nesse sentido. Ou uma árvore e aqui tem a terra e a minhoca, a graminha e a minhoquinha aqui. Então, são esse contexto que a gente está ali observando. Ver fotos também dos familiares, de ações que aconteceram, então é importante sempre ter esse cuidado de estar guardando as fotos do processo, tanto de quando estava grávida, da vovó, do vovô, para que a criança ela vá identificando. Desenhar também com giz ou lápis e papel e deixar que faça livremente. Por quê? Porque quando a gente já oferece algum desenho, a gente pode até oferecer um desenho, pode até oferecer, por exemplo, que ela fazer ali um desenho de uma bola e pedir que ela desenhe e pinte aquela bola. Mas sempre a gente precisa entender que o desenho, a pintura, ela não vai acontecer dentro daquele objeto. A gente pode, com o tempo, ir ensinando um passinho de cada vez, mas tendo paciência para que a coisa aconteça gradativamente. Esconder objetos, brinquedos, enquanto estiver procurando, dar dicas sobre o tamanho, cor, formato, também são exemplos. Outra ação que pode contribuir no desenvolvimento da criança é nominar, é continuar nominando. Por exemplo, quando for dar banho, agora a mamãe ou o papai está dando banho no braço, no antebraço, nas costas, no abdômen, dando principalmente os nomes corretos dos órgãos que se está lavando neste caso. Atividades também que podem ser feitas é a utilização e a inserção de músicas. Neste caso, podemos ver a música da Dona Aranha. Então, podemos observar que a Dona Aranha está sendo representada por esta luva preta, que existe aqui a chuva forte,
forte o sol, então a criança está enxergando aquilo que está sendo oralizado, também ela está podendo enxergar. Também depois pode ser dado a luva à criança e ela pode depois repetir aquele comportamento feito pelo cuidador. Também podem ser desenvolvidas atividades por meio de brincadeiras, como ficar de um pé só, ficar com os pés abertos, com as pernas abertas, ficar com as pernas fechadas, ficar de cócoras. E lembrando que a mesma ação que você for falando para a criança, você também deverá fazer. Então, se torna uma atividade gostosa para brincar com o bebê. Uma outra questão muito importante é a leitura de livros. Neste caso, a leitura ela é muito importante, explorar com a criança as características do que a criança está vendo, o que o cachorrinho está segurando, onde ele está sentado, quantos olhos ele tem, o nariz dele é pequeno ou grande, qual é a cor da orelha, qual é a cor da coleira, o que é igual, o que é diferente, o rosto é da mesma cor da barriguinha, para que ele perceba essas diferenciações. Quando dentro do espaço familiar existem alguém mais de cuidador além de você, pode, por exemplo, um dia ser um cuidador, outro dia ser outro cuidador, para que não se torne tão cansativo. Por esta diferença da forma de ensinar, de ler, ela se torna muito mais lúdica e prazerosa para a criança. Um exemplo aqui também muito interessante é brincar de olha-olha. Neste caso aqui, a gente pode, usando aqui o mouse, que eu estou aqui perto da borboleta, então vamos pensar. A gente vai passando o mouse dizendo, olha, 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 acompanhando, vamos lá, olha, olha. Então a gente está passando o dedinho e brincando de olha, olha. Aí eu vou dizer, agora eu vou fazer uma pergunta e você vai tentar adivinhar. Olhou tudo? Aí a criança vai dizer, deixa mais um pouquinho. Daí ela olha, olha, olha. Aí a gente faz a pergunta, fecha o livro. Agora a mamãe vai fechar o livro e você vai responder. O que tinha no rabo do cabrito? Aí ela vai dizer, borboleta. Mais uma pergunta, vamos ver. Qual é a cor da borboleta? Aí ela vai, se ela já conhece cor, ela vai conseguir lembrar. Se não, não. Então assim, todos são processos que a gente vai mostrando. Aqui nós temos o peixe, a flor, nós temos aqui 2 flores. Quantas flores tem? Quais são as cores de flores que tem? Qual é a cor do olho? Quantos chifres tem o cabrito? E assim vai. Conforme a idade vai acrescendo, essa brincadeira tranquilamente dá para brincar até 8, 9 anos de idade. Tranquilamente dá para brincar. E é bom isso, porque isso vai estimular a concentração, a memorização da criança. Uma outra sugestão é o uso de livros infantis que a letra seja em caixa alta. A gente vai gradativamente pedindo, por exemplo, para a criança, qual é a letra do nome do nenê? Então, se o nenê, por exemplo, a criança já conhece a letrinha inicial do nome dela, ela pode estar indicando, pode estar pegando no dedinho da criança e pode estar indicando. Vamos pensar que seja Alice. Olha o A de Alice. Vamos contar quantos A? Aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letra A. A gente pode contar ali, pode contar nos dedinhos. Então, assim, é todo um movimento que vai dando esse entendimento que esse número de A também é o mesmo de número de A que tem nos dedinhos. Todo um processo que vai estar ajudando. A utilização de quebra-cabeça, começando com pequenas peças. Existem hoje quebra-cabeças de 2 peças, 4 e assim por diante, 3 também eu já tenho visto, mas sempre utilizar esses quebra-cabeças porque são atividades que a criança pode montar e desmontar e todo esse processo contribui para o desenvolvimento dela. Observem aqui nesse desenho que a criança, lógico, já está ali na fase final de 1 ano de idade, ela fez uma escrita ali pré-silábica. Então aqui ela escreveu o bebê fica, né? O bebê fica. Aqui tem o A. Então é uma escrita aqui na praia. Olha só, eu até li na praia, o bebê fica na praia. Então essa leitura que a gente já tem uma certa percepção é normal da criança. A criança ela vai fazer a escrita, essa tentativa de escrita e nós devemos sempre reescrever em cima para que no futuro a gente possa estar criando uma caixa de memória, a gente possa estar guardando ou escaneando, tirando foto. Tem apps de foto, a gente pode escanear, guardar esses
esses materiais, alguns materiais também importantes, a gente pode estar guardando numa caixa de memórias, para que a criança tenha esse vínculo, tenha essa memória. Nessa caixa podemos guardar os dentes, as cartinhas do Papai Noel, que depois, quando ela já descobrir ali o segredo do Papai Noel, a gente pode estar mostrando que as cartinhas que já foram escritas e assim por diante, e é interessante enquanto memória histórica. A utilização também de blocos, lembrando, os blocos eles devem ser grandes nessa faixa etária. Por quê? Porque a criança ela ainda não tem uma coordenação motora fina muito apurada. É um processo, tá? Então sugere-se blocos de montar grandes. Brinquedos também que podem ser apertados, empurrados, puxados, girados botões, alavancas. Então a gente pode inclusive pensar em atividades de forma reciclável, utilizando tampinhas de garrafa no sentido de girar, no sentido de puxar, de que forma que nós podemos estar pensando em atividades, e hoje na internet há muitas possibilidades para que sejam feitas. Atividade também fácil de ser desenvolvida com a criança, observe, aqui a criança ela passou um fio por dentro de pequenos pedacinhos de barbante, aqui ela colocou o fio por dentro da letra do nome dela. Além de estar treinando a coordenação motora fina, ela vai estar aprendendo a letra do nome. Eu falei para vocês também da utilização de lápis jumbo, que são lápis grossos, e giz de cera jumbo. Inclusive, esse giz de cera ele é muito difícil de quebrar. Uma coisa importante também é a utilização de imagens para que estejam relacionados com as atividades que nós desejamos que ela faça. A criança, até vamos pensar o início dos 2 anos de idade, que é quando a fase sensório-motora termina, e que é nesta etapa que ela já consegue fazer algumas coisas, guardar, por exemplo, o brinquedo que ela brincou, mas só que ela não consegue ler. Então a gente pode estar utilizando o desenho, mas eu não tenho como imprimir o desenho. Amplia ele na tela do computador e copia, coloca a folha em cima e copia, passa a folha e passa o lápis por cima e depois pinta. Então a possibilidade hoje é inúmera de nós estarmos fazendo essas imagens que indiquem, olha, após você brincar, você vai fazer esta ação. Qual é esta ação? Guardar os brinquedos. Então, a gente pode estar contribuindo com imagens que estejam indicando ações. Também falei antes sobre a questão da importância do elogio, que eu vou deixar com vocês uma série de elogios que a gente não só pode falar para o nosso filho, nossa filha, mas para o nosso estudante, porque muitas vezes a gente quer dar um elogio e a gente não sabe, e o estudante vai ficar feliz de ver que, por exemplo, a gente escreve no material dele, na atividade dele, que ele está se superando. Lógico, se isso for realmente real, verdadeiro a nossa fala. Outro exemplo, grande esforço, desempenho singular, caprichado. Então o estudante, ao ver este exemplo, este elogio, ele vai se motivar muito mais e vai também continuar tendo esse comportamento para que o reforço positivo aconteça. O que nós observamos até aqui? Que todo o desenvolvimento da criança, principalmente até 1 ano de idade, a energia libidinal, o foco do prazer é oral. Até os 2 anos de idade, a criança de 0 aos 2 anos de idade, ela é sensório-motora, ou seja, todas as ações, todo o processo de aprendizagem que nós desejamos que aconteça, precisa acontecer de forma sensório-motora. De 1 ano a 3 anos, como eu falei anteriormente, de 1 ano a 3 anos, a criança ela já vai estar começando a andar. Então, já vamos estar também iniciando a fase anal, ou seja, o foco biológico está sendo na musculatura da pelve. A criança com 2 anos de idade, ela já vai estar saindo das fraldas. Então, é todo o cuidado que deve ter, que nós, enquanto pais, devemos ter, principalmente nessa saída de fralda, que é a aula que eu vou estar trabalhando com vocês nessa etapa de 2 a 7 anos de idade, pré-operatório. Eu vou estar indicando para vocês também de forma mais pormenorizadamente quando trabalhar com Freud. Terminamos então a fase sensório-motora com 2 anos de idade e estaremos iniciando a fase pré-operatório.